comum, mas não é normal, né? De fato, é normal que a frequência sexual num casamento diminua. Mas que ela passe a ser inexistente não é normal, porque aí você abre brecha para o adultério, né? É claro que ali a adrenalina do namoro vai passar e a tendência é que a rotina realmente acabe minando o tesão. Mas aí é o momento em que o casal precisa ter sabedoria para entender que o sexo é um momento de reconexão, né? É algo até mesmo espiritual. Tanto é que a Bíblia fala para você deixar de fazer sexo somente naquele momento em que você está se dedicando ali a Deus, né? Porque o sexo realmente ele é o que fortalece o relacionamento. E casamento sem sexo não é casamento, é amizade e abre uma porta muito grande para o adultério. Muito bom. Outro vídeo também que teve 1.100.000 visualizações. Você fala sobre a cabeça do homem. Sim. Como funciona a cabeça do homem? Eu falei muito sobre isso. Eu não me lembro exatamente quais as palavras que eu usei nesse vídeo, mas eu lembro que uma frase que teve um engajamento muito grande foi o momento em que eu disse que a cada momento que você desrespeita o seu marido, a cada momento que você o diminui com palavras, ele vai embora. Um homem não vai embora de uma vez. Não. Ele vai embora aos poucos. A cada olhar que você lança sobre ele, que o diminui. A cada fala que você lança em direção a ele, que faz ele se sentir pequeno. A cada vez que você o compara com outro homem, ele vai embora. Ele vai embora aos poucos. E aí a gente se depara com um cenário muito comum, que é o cenário em que a gente vê mulheres dizendo: ele é frio, ele não se comunica, ele está distante, mas a verdade é que de fato só ficou o corpo. Ele já foi embora há muito tempo. Nada é mais destrutivo para um homem do que ser medido por outro. E é o que a gente tem visto com muita frequência, mulheres usando a palavra, que é uma arma extremamente forte, para diminuir o seu marido. Então ela compara, ela diz que ele é inútil, que ele não serve para nada, que ela não precisa dele para nada. E muitas vezes o cara não reage naquele momento, mas por dentro o amor está morrendo aos poucos. Então os homens se identificaram muito quando eu disse que eles reagem no silêncio. A cada olhar, a cada palavra, ele vai embora aos poucos. Até que um momento ele vai embora e não volta mais. E você acha que isso tem acontecido tantos divórcios? Eu sou um cara que, quando eu recebo a notícia de um divórcio, eu fico extremamente triste. Eu falo que era uma família que se desfez, né? Você acha que esse número de divórcios é por causa dessa ideologia? Tu acha que a ideologia é realmente o feminismo? É uma ideologia que destruiu tanto, mexeu tanto com a cabeça da mulher, que é esse comportamento que realmente tem levado os homens a separarem, ou as mulheres, ou o casamento a não se sustentar? Sem dúvidas, porque o homem ele tem um senso de utilidade muito forte. Ele precisa se sentir útil. Ele precisa se sentir necessário. Ele precisa de uma mulher que seja dependente dele. E quando eu falo dependente dele, não é de uma forma pejorativa, não é uma mulher que dependa dele para um prato de comida, não é isso. Quando eu falo que ele precisa de uma mulher que dependa dele, eu me refiro a uma mulher que faz ele se sentir útil, que faz ele se sentir necessário. Então, quando você se depara com ideologias como o feminismo, que pregam que a mulher não precisa do homem para nada, o que você está tirando do homem é justamente o que tem de mais importante nele, que é a necessidade de se sentir útil, que é esse senso, né, de responsabilidade mesmo. Então, o feminismo ele tem destruído, sim, lares, porque ele tira da mulher o que ela tem de mais importante, que é justamente o que a difere de um homem, que é a feminilidade. E a gente precisa entender que o feminismo nunca foi um movimento pró-mulheres. Ele é um movimento de cunho político que não visa
beneficiar as mulheres. A gente consegue perceber isso claramente quando a gente observa a Revolução Russa, por exemplo, em que Lenin tinha ao lado dele grandes expoentes feministas e que pregavam o feminismo basicamente por duas razões. Primeiro, era economicamente viável para a União Soviética que as mulheres trabalhassem, porque trabalhando, saindo de casa, exercendo uma atividade, né, fora de casa, isso geraria mais impostos para o governo, então financeiramente era muito viável. E o outro motivo pelo qual esse movimento de esquerda comunista defendia o feminismo era que, tirando a mulher de casa, você delegava a educação da criança ao Estado. Então, quando a mulher saía de casa, as crianças eram mandadas desde a mais tenra idade para creches, onde elas eram doutrinadas com ideologias políticas comunistas, que faziam com que aquela criança crescesse devota ao governo que estava ali instruindo ela. Então, o feminismo, ele não é um movimento pró-mulheres, ele é um movimento político, um movimento de esquerda, demoníaco mesmo, que visa fazer com que a mulher saia do seu papel de dentro de casa, para que, fazendo isso, exista uma brecha para que ideologias autoritárias e nefastas possam entrar na mentalidade de crianças, de jovens e de adolescentes. Porque crianças que crescem sem a mãe, sem uma figura paterna forte, são crianças suscetíveis a serem manipuladas, a serem doutrinadas para o fortalecimento de regimes políticos autoritários, comunistas e de esquerda. Então, sinto informar que o movimento feminista, ele não começou com mulheres fortes que estavam lutando pela igualdade de direito. Ele começou com mulheres que tinham por trás homens como Lenin, que manipulavam elas para se beneficiar daqueles comportamentos que iriam fortalecer, na verdade, a política deles. Caramba. Não, é interessante você falar isso, que faz sentido, que você vê que toda feminista, o posicionamento político dela é de esquerda. É. Assim, toda. Eu nunca vi uma mulher falando, não, sou feminista e sou de direita. Isso, assim, eu nunca vi. Sou feminista e sou cristã. Sou feminista e sou cristã. Cara, às vezes tem até umas até que falam isso, porque eu acho assim, porque o cristianismo é uma coisa que também tem um entendimento muito equivocado, né? Sim. Eu tenho um entendimento de cristianismo assim. O meu entendimento de cristianismo é o seguinte: Atos dos Apóstolos, eu não lembro agora o capítulo, se é o capítulo 25, eu não lembro direito, mas é uma passagem que Paulo e Barnabé estão passando por Antioquia, pela cidade de Antioquia. E aí vai falando lá que eles passaram lá, ensinaram muitas pessoas, converteram pessoas, não sei o quê. E na carta fala assim, de Atos dos Apóstolos, fala assim, ó, em Antioquia, Paulo e Barnabé foram pela primeira vez chamados de cristãos. Uhum. Então a palavra cristão surgiu em Antioquia, segundo a Bíblia. E eles falavam o quê? Que esses caras, eles se comportavam como Cristo. Eles ensinavam coisas de Cristo. Eles eram como pequenos cristos. Exatamente. Então, o pequeno Cristo, a palavra é cristão. Então, no meu entendimento, o cristão é aquele que antes de qualquer coisa que ele vai fazer na vida dele, ele pensa antes, como Jesus Cristo agiria. Exatamente. E procede igual. Uhum. Esse é meu entendimento. É claro que você pode dar uma escorregada aqui, outra aqui, mas você tem que olhar depois na balança quantas vezes você conseguiu agir como Cristo e quantas vezes você não agiu. Dali vai ver se você é cristão ou não. Então, na verdade, cristão acaba sendo aquele momento que você decide isso. Esse é meu entendimento, tá? Então, por isso que apesar de eu ir para a igreja, apesar do Tarinho que fala assim, você é cristão, meu irmão, dependendo de quem eu estou conversando, se eu vejo que o cara é uma topeira, que o cara, pô, não tem, sou. Mas se eu vejo que é um cara que tem um entendimento religioso, eu falo, pô, irmão, não. Uhum. Porque, sinceramente, hoje, eu não penso em Jesus Cristo antes de qualquer atitude minha. Rezo para Jesus Cristo, oro para Jesus Cristo, acredito em Jesus Cristo, eventualmente frequento uma igreja que louva Jesus Cristo. Agora, no meu dia a dia, me comportar como Jesus Cristo, não, eu não faço isso. Uhum. Então, assim, às vezes a mulher, eu tô falando isso, que às vezes uma mulher fala assim, eu sou cristã, mas eu sou feminista, porque talvez ela não tenha um entendimento
Nem do que é cristianismo e nem do que é feminismo. Nem de um nem de outro, entendeu? Não tem como. Mas assim... É a mesma coisa de você dizer, eu sou de direita e sou de esquerda. Não faz sentido, né? Não sou nem direita nem esquerda. Eu falei, não, meu irmão, alguma coisa você é. Ou você acha que o Estado tem que ser forte, ou você acha que o indivíduo tem que ser forte. Mas, e aí você fala uma coisa interessante de um movimento político. E eu ia te perguntar isso se você entrou nesse assunto, né? Que o feminismo, no final das contas, foi usado como uma ferramenta política para destruir a família, que é o núcleo da sociedade, é o lugar mais importante da sociedade. É um microcosmo, né? É o que sustenta Exatamente. as pessoas. É na família que você aprende a amar, que você aprende a perdoar, que você aprende a tolerar as diferenças. São tantas coisas que uma família te ensina, independente se é uma família boa ou não. Uhum. Aquele núcleo, ele te ensina muita coisa, ele fortalece você como ser humano. E aí quando você entra ali, por exemplo, você falou, minha família era desestruturada, sim, mas isso não deixou de fazer, isso fez de você uma mulher forte. Esse foi o teu processo para ser uma mulher forte. Porque no final das contas, tudo é escolha, né? O ser humano, ele tem um livre-arbítrio, sim. Tudo é questão de escolha. Você pode nascer num lar em que o seu pai era alcoólatra e por isso justificar o seu problema com álcool, ou você pode ser uma pessoa que tem aversão a álcool justamente porque você nasceu num ambiente em que havia essa descompensação. Então, no final das contas, tudo é uma questão de escolha, sim. Mas, de fato, eu posso dizer que a graça de Deus me alcançou, porque no momento em que eu estava completamente perdida na minha vida, o meu marido apareceu e me colocou no eixo, né? E eu aprendi a ser uma mulher forte depois que eu conheci um homem forte. Eu sou fruto da masculinidade forte do meu marido, essa é a verdade. Né? Eu não era nada, eu era só uma menina que repetia discursos feministas sem saber o quão destrutivos eles eram. E o meu marido me encontrou ali com uma masculinidade forte, com honra, com temor a Deus e me ensinou o meu papel como mulher. Então hoje, tudo que eu tenho vivido na minha vida é fruto do casamento bem-sucedido que eu tenho. Pô, que maneiro. E a família, Rafael, de fato, ela é muito importante. E é por isso que a gente vê hoje tantos movimentos tentando destruí-la. Porque tudo começa e tudo termina na família. E quando a gente para pensar sobre isso, a gente entende que tudo, absolutamente tudo, tem um viés político por trás. Ou você acha que essa feminilização de homens é uma coincidência? É normal? Não, não é normal. A verdade é que é de interesse de todo regime autoritário que o homem não seja másculo. É de interesse de todo tirano que o homem seja feminino. Então, esses discursos de que tudo bem usar cropped, tudo bem usar maquiagem masculina. Cropped é aquela blusinha curta. Tipo um top? É um top que mulheres usam e que a gente tem visto muitos homens. Você nunca viu homem usando cropped? Eu já vi um negócio, uma roupinha aqui que fica com exatamente, exatamente. Então, assim, eu pensava que o cropped era chinela, aquela sandália. Não, o cropped é a blusinha curta. Então... Isso é crocs? Isso é crocs. Então, esse endosso da feminilização do homem é uma estratégia política para fortalecimento de regimes autoritários. Porque quando eu tiro a masculinidade de uma sociedade, eu tiro a chance de um tirano ser confrontado. Afinal, se um homem não tem atributos de uma masculinidade forte, como honra, força e coragem, quem é que vai confrontar um tirano? Não. Então, é do interesse de todo regime político de esquerda e perverso que o homem não seja masculino. Então eu começo a naturalizar o que é completamente antinatural. Homem pode usar maquiagem, homem pode usar cropped, homem pode ser o que ele quiser, porque tirando a masculinidade da sociedade, eu a torno vulnerável, e tornando-a vulnerável, ela fica suscetível à perpetuação de regimes políticos autoritários. Até tudo só tem invasão de outro país, né? Que no final das contas o homem vai ser a